Então, falando sobre microfones. Mais aberto, fechado? Então, os microfones eles têm aplicabilidade, como eu já havia dito antes, de acordo com o intuito, né? Por exemplo, quando você tem um filme de ação, você imagina o seguinte: você tem uma rua onde está acontecendo um conflito nesta região aqui da rua, no final da rua, né? Dois caras brigando. Só que deste outro lado da rua vem um carro em alta velocidade e vai dar um cavalo de pau aqui na frente da briga. Então como é que você vai gravar o som desse carro? Ele tem que vir do fundo, né? E vai crescendo até chegar no momento da cena. Então você tem montagens onde você coloca dois microfones, né? Você coloca um cardioide que vai fechar esta cena, você consegue fechar bem o decor dessa cena de áudio, a captação fica legal. E o outro, que é hipercardioide, ele vai, como ele é mais agudo, ele é mais fechado, ele consegue captar o som, a tendência dele é buscar o som do carro que está chegando, o carro, a moto, qualquer tipo de veículo, né? Claro que você pode trabalhar também microfones nas laterais, dependendo da cena, né? Você tem que dar um jeito de esconder o microfone ali para poder ter um bom resultado. Então é muito relativo, né? Ou seja, hoje você tem equipamento para fazer captação de todo tipo de cena que você vai fazer, né? Quer dizer, o áudio ele é muito mais fácil de trabalhar hoje por causa dos equipamentos eletrônicos, né? As ilhas de edição hoje são sensacionais, né? Você consegue reverter, é tudo rápido, né? Para fazer, né? Mas de qualquer forma eu ainda acho mais difícil trabalhar com áudio do que com vídeo. E o áudio sempre deixado por último, né? Eu acho, porque a luz é mais complicada de você acertar, você demora muito mais para acertar a luz, né? Ainda hoje, dependendo da cena, da complexidade da cena, você precisa de mais de 6 horas para montar a luz, para depois você começar a cena, sendo que com o áudio é mais fácil de você microfonar, nesse caso, né? Mas você ter um áudio bom, um áudio perfeito, é mais difícil, né? Você tem que conhecer bem o equipamento, conhecer os plugins, os recursos que você tem hoje, né? Porque às vezes a gente tem preguiça de ler o manual, né? Normalmente a gente tem preguiça. Mas eu acho que é super importante. E a parte de mixagem depois? Olha, mixagem depois é o trabalho que eu acho mais gostoso de fazer. Se eu tivesse que optar, eu gosto mais da pós-produção, né? Ou seja, é o momento em que você trabalha as intensidades de importância do som, né? E normalmente quando eu monto, né, um curta, um longa, para fazer uma mixagem, o que eu faço? É sempre normalmente a imagem, a voz, depois os ruídos e efeitos sonoros, né, inerentes à cena, e no final a trilha sonora. A trilha sonora é sempre o último que eu faço, né? Tem gente que trabalha diferente, mas eu acho mais fácil trabalhar dessa forma. Em cima da trilha, né? Exatamente, porque os efeitos sonoros, como o próprio nome já diz, ele tem que causar o efeito, mas ele não pode ser exacerbado, né? O interessante é que cada componente de som no cinema, ele tem que ter o seu ponto de equilíbrio para poder causar a emoção necessária ou a emoção que a gente deseja no telespectador, né? Então entra naquilo que eu falei anteriormente. Se o efeito for muito artificial, se ele ficar muito alto, ou se ele ficar um pouco fora de sync, ou se ele realmente não retratar aquilo que a imagem está passando de informação para você, aí você já interpreta de uma forma diferente, né? A mesma coisa, se você imagina um tiro de um rifle, por exemplo, de uma carabina, e eu coloco um efeito sonoro de um tiro de canhão, você fala, pô, cara, parece aqueles desenhos do Papaléguas, né? Aí já tira a seriedade. Tira a seriedade da cena, né? Ou seja, você já sai fora do teu foco. A não ser que seja uma comédia, mas aí eu já estou falando de um outro gênero, né? Sempre tem exceções. Sempre tem, sempre tem. Normalmente até você tem, por exemplo, as comédias românticas, né? Você tem um lado que é sério, o lado da emoção, mas tem o lado
que tende à comédia, às vezes até o pastelão, que é legal também. Agora, se você pegar os clássicos, né, por exemplo, O Poderoso Chefão, né, que para mim é um dos clássicos absolutos, né? O som é perfeito, né? Você ouve, ou seja, ele traz para você a seriedade necessária, né? É um som muito bem equilibrado. E eu gosto muito das animações, né? Bom, o pessoal da Pixar é sensacional, porque e é um trabalho muito mais difícil do que do cinema convencional, né? Porque na animação não existe som, tudo é criado, né? Até tive a oportunidade de ver um making of esqueci, dos Incríveis. Depois você corta o U. Então, nos Incríveis aliás tem no DVD inclusive, tem o making of do áudio deles, e o engenheiro de som deles disse o seguinte, que ele não sabia no momento da cena em que o menino ele sobe como se fosse um disquinho voador, né? E ele voa em cima da água, né? Ele começa a voar em cima da água, ele não sabia, ele começou a imaginar, bom, que som que eu vou usar? Ele acabou criando um som de duas facas se atritando uma na outra. E ficou legal. Depois você olha, pegou essa metáfora e foi atrás dela e fez os ajustes necessários, ou seja, não é só o nível, né, de áudio que você vai trabalhar. É questão da equalização, você de repente reforçar um pouco mais o agudo, tirar um pouco o agudo, reforçar um pouco mais o médio, médios graves, para tentar trabalhar do que a cena está te trazendo e qual o som necessário para isso, qual que é o som disso. Né? Essa que é a grande pergunta para você começar a trabalhar o ajuste do som no cinema. Né? Qual que é o som desse negócio aí? Está muito alto, está muito baixo, está legal, não está legal? E qual que é a sensação que você deseja passar pro espectador, né? Só para finalizar agora, tipo, curiosidades assim, que o fone alto faz com o seu ouvido? Olha, super interessante essa pergunta, porque primeiro que eu vejo às vezes um pessoal usando fone de ouvido muito alto. Eu uso muito alto. É claro que a gente acaba se empolgando na música, porque aí também entra aquela questão da relação sinal-ruído. Você está na Paulista, naquela muvuca toda, e você quer ouvir tua música. O que você precisa fazer? Você tem muito ruído fora e o som que você está ouvindo está mais baixo. Você não vai conseguir ouvir direito porque vai vazar. O que você faz? Você vai aumentar o volume. Esse foninho de ouvido pequenininho, ele tem em média 9 miliwatts de potência. 9 miliwatts, se você for pensar num ambiente como esse, se você for pensar numa sala, qualquer equipamento que você vai comprar, você vai pensar o seguinte, bom, 9 miliwatts não é nada. Só que 9 miliwatts dentro do ouvido, dentro da sua cavidade, é muito som. Então o que acontece? O tímpano, ele vibra, obviamente, para captar, né, o som. Você tem todo o aparato que vai captar e ele está trabalhando, né? É a mesma coisa no microfone. Como é que funciona a cápsula do microfone? Muito semelhante. Você tem uma cápsula super fina. Toda vez que você transmite alguma coisa para ela, no caso o som, o que ela vai fazer? Ela vai captar o som dessa forma. Ela vai vibrar, aí do microfone vai passar por uma bobina. Essa bobina vai transformar essa mecânica em impulso elétrico e aí que você vai ter o som na caixa acústica. Muito semelhante do que acontece na nossa cabeça. Só que se a cápsula do microfone dá problema, você compra outra cápsula, outro microfone. Se o ouvido dá problema, já fica um pouco mais complicado, né? Eu sempre acho o seguinte, que a gente tem que tentar trabalhar sempre num ponto de equilíbrio. É legal colocar um fone de ouvido e aumentar o som? Claro que é. Né? Você coloca a música que você gosta, você está naquele momento que você se empolga e aumenta. Só que com o tempo, esse equipamento todo, ele começa a ficar debilitado. Ou seja, ele já não fica mais tão sensível como seria. E principalmente para quem trabalha na área, é aí que você tem que maneirar. Porque eu sempre penso o seguinte, a nossa audição, para nós que trabalhamos na área de audiovisual, é a nossa ferramenta de trabalho. Se você ficar surdo, como é que você vai trabalhar? É a mesma coisa a visão, né?
Você tem que se preocupar com isso. O cantor, ele tem que se preocupar com a voz, né? De preferência ele tem que evitar fumar, evitar o excesso de bebida alcoólica, ou seja, você tem que tratar bem, né, do teu organismo. Eu vejo que o jovem hoje, ele ouve cada vez mais o som mais alto. Eu acho que nós teremos em breve uma geração de surdos aí, porque... Né? E pior quando o cara ouve pagode e samba, né? Aí realmente não atrapalha mais, né? Então tá, é isso. Muito obrigada. É isso, imagina. Valeu.